Muito bem, então vamos lá falar sobre relatórios atraentes usando o Google Documentos. Google Documentos, uma variação para o Microsoft Word, que é um ótimo software. Já expliquei aqui no canal também a diferença entre o Excel e o Google Planilhas. E no Word, em comparação com o Google Documentos, essa diferença é ainda maior porque não perde recurso nenhum e a conectividade é muito grande. Eu vou mostrar hoje como você fazer um relatório no Google Documentos de forma rápida e que ele se torne atraente, um relatório que, para quem você estiver enviando, a pessoa consegue rapidamente entender as informações principais e que seja um relatório que a pessoa queira ler e consiga ler, para você não ficar nessa de fazer relatório com pressa, fazer relatório de qualquer jeito e aqueles relatórios que nunca são lidos. E aí depois, durante uma reunião, durante uma conversa, as pessoas acabam te perguntando as informações que já estavam no seu relatório. Então, compartilhando aqui a tela, estou com um relatório aberto, um exemplo de um relatório comum, um relatório que a gente vê muito. Eu recebo um relatório assim, e esse relatório você não consegue extrair informação de forma rápida dele. Esse relatório já está no Google Documentos, você já pode visualizar que ele é bem parecido com o Word, mas você consegue abrir ele no seu celular, consegue passar ele para PDF, mandar diretamente no WhatsApp, tem muitas facilidades. Mas vou abrir aqui como se tivesse um documento novo. Então eu estou aqui na navegação anônima para não estar logado com o meu e-mail, para entrar diretamente em algo novo. Então vamos sempre usar os atalhos docs.new e aqui então logado com o e-mail, que também tem o vídeo aqui mostrando como criar esse e-mail do Gmail e fazer o login. Ele já abre diretamente, você não precisa baixar, não precisa cadastrar, não precisa serial, nem nenhuma outra informação. Você vai começar a usar o Google Documentos colocando aqui o título. Vamos colocar aqui relatório 3 porquinhos, que é o relatório que a gente vai fazer hoje usando esse tema divertido para não perder tanto a essência, mas conseguir colocar aqui esse conteúdo de uma forma melhor. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem em relatório é não utilizar o título para informação relevante. Então, colocar, por exemplo, relatório de análise. Isso não é interessante, porque todo relatório é uma análise. Você está colocando uma análise ali, está fazendo algum tipo de análise, seja de dados, financeira. Então, o que você vai fazer? Já vai colocar aqui um nome para a pessoa que não sabe do que se trata já entender no primeiro contato. Então, vamos colocar relatório de análise estrutural dos 3 porquinhos, para a pessoa já saber o que ela vai receber. O título vamos usar sempre em negrito e vou colocar aqui uma fonte 14 centralizado. Se tiver um subtítulo, alguma informação também pode colocar aqui, mas não esqueça que o negrito ele chama atenção, mas se tudo tiver em negrito, nada vai estar chamando atenção. Depois disso, então, a gente vai pegar esse texto que já tem aqui, eu não vou digitar ele todo de novo, para vencer esse tempo. Você vai ter o seu conteúdo aí do seu relatório e vamos trazendo ele para cá. Vou trazer por partes. Então aqui o relatório tinha uma estrutura, então estava separado aqui os 3 porquinhos, um resumo, mas eu não conseguia tirar nenhuma informação relevante. Então como que fica uma boa estrutura para o seu relatório? Você começa aqui, ó, resumo ou análise ou introdução, mas não vai enrolar. Aqui é realmente um resumo da situação que está acontecendo. Então, eu vou pegar o conteúdo que eu já tinha, sem problema dele estar aqui. E qual que é o padrão que vai ser utilizado? A gente vai usar Arial 12, texto justificado, então lembrando um pouco aí de ABNT, e um espaçamento 1.5. Então assim que eu vou manter esse padrão do meu relatório. E aqui eu já vou colocar o primeiro caso, que é caso 1, porquinho com casa de palha. E aqui vai estar a minha primeira análise, que eu vou colocar novamente um negrito. Então utilizei aqui o atalho, Ctrl B, o atalho para negrito no Google Documentos. E aí vou pegar o conteúdo aqui que eu já tinha para colocar de exemplo. Então aqui ele está ruim de ler, o espaçamento é ruim, a fonte é ruim. Então eu mudo aqui, já estava no Arial 12 e vou colocar aqui o 1.5. Mas também é bastante conteúdo. Uma forma de melhorar isso é colocando aqui também algumas partes em negrito. Então você tem também aqui o caso 1, resultado e a conclusão
desse primeiro caso do primeiro porquinho. E vou seguir essa mesma lógica para o caso 2 e para o caso 3, aqui nos 3 porquinhos. Então eu consigo pegar esse meu material que eu já tinha e aumentar aqui um pouco a questão de chamar atenção, a fonte e o que está sendo colocado. Então aqui esse segundo parágrafo. E aí eu mantenho aqui a mesma estrutura que eu tinha no anterior. Então construção, motivação, resultado e conclusão. Aqui eu repito. Quando eu crio esse padrão, é mais fácil do leitor entender o que está acontecendo. Por quê? Porque ele consegue comparar os 3 parágrafos, consegue comparar as 3 análises que ele vai estar fazendo aqui. E o terceiro caso, que é a casa de tijolos. Então, colocando aqui também, ó, justificado 12 e espaçamento 1.5. Então, são formatações parecidas com o que eu tenho no Word e todas elas aqui acessíveis. Então, a fonte Arial, a mesma que eu tenho no Word, tamanho 12. Aqui é o negrito, itálico e sublinhado, a cor do meu texto, a cor de destaque no fundo, aqui questão de link, comentário e imagem, e aqui o alinhamento, então que eu estou usando justificado, e aqui o espaçamento 1.5. Continuo a minha formatação, até aqui sem muito segredo, e está aqui o meu texto. Então, a base parecida, mas já estou colocando aqui de forma separada. Por que que é interessante colocar esse negrito? Porque a pessoa que vai receber, que vai estar lendo, ela já consegue ir direto para a parte que ela precisa. Então, casa de tijolos, porquinho, então aqui também manter o padrão. Então, casa de palha, porquinho 1. Até aqui bem parecido com o Word, mas já falei um pouco de formatação. Melhorei esse relatório que eu tinha aqui. Então não era um relatório muito atrativo, mas aqui sim eu já tenho um pouco melhor aqui para eu entender. Aonde que muda bastante a questão aqui que o pessoal, pelo menos meus alunos, tem muita dificuldade, na questão de utilizar imagens. Então eu selecionei aqui uma imagem, que eu vou copiar ela e trazer para o relatório. Porque no Word, quando você vai usar a imagem, muitas vezes vira uma bagunça. E aí acaba nem utilizando imagem, deixa de lado e acaba deixando o relatório também pobre, sem uma informação para ilustrar como uma imagem. Como que funciona aqui no Google Documentos? Colei aqui, tenho os pontos para arrastar o tamanho da imagem, então aqui semelhante ao Word, semelhante a qualquer edição de imagem. E eu tenho aqui os layouts rápidos, então aqui nesse primeiro ele vai estar alinhado, o segundo ajustado com o texto, o terceiro eu vou ter uma quebra, então um texto acadêmico vai sempre utilizar esse aqui, que é texto em cima e texto embaixo. Esse aqui, caso eu queira colocar atrás do texto, e esse aqui na frente do texto. Então eu vou pegar essa minha imagem e vou recortar ela. Como que eu faço? Clique duplo na imagem, arrasto agora esse ponto preto, que antes era azul, e selecionei só a imagem de palha, aqui só a casa de palha, recortei ela, venho aqui no meu primeiro caso, que é do porquinho 1, e colei ela. Então ficou nesse primeiro layout, que é o ajustado no texto, mas como é um texto, um relatório que eu estou falando sobre esse assunto, eu vou usar dessa maneira aqui e vou colocar nesse lado. Está colocada aqui a imagem. Como que eu vou colocar agora essa ilustração para o segundo porquinho, para o segundo caso? Eu vou copiar a mesma casa de palha e vou colar aqui embaixo. Ele já puxou com a mesma formatação que eu estava usando. Vou colocar ela desse lado e vou clicar 2 vezes nela. Ele volta à imagem original. E aí eu consigo pegar aqui a casa de madeira. Aí eu vou ajustar o tamanho. E tá aí a minha ilustração da casa de madeira. Se eu quiser diminuir, agora ficou esse espaço aqui em volta, ó, é essa margem que agora está com 13 milímetros. Eu vou colocar 3.2 e o texto voltou a aproximar. E aí agora na terceira, vou fazer da mesma maneira, colocando na casa de madeira.
clico fora, a imagem está recortada e arrasto para o lado direito. Vou verificar, então esse aqui está com margem 3.2, essa aqui também 3.2 e a primeira também com a mesma margem. Está aqui o meu texto, agora com ilustrações. Uma outra questão que vai aparecer bastante em relatórios e que é interessante colocar, e principalmente para relatório técnico, é quando você quer adicionar algo na figura. Sabe, quando você quer circular uma parte, destacar uma parte da imagem, isso é muito simples de fazer aqui pelo Google Documentos. Você vai vir em Inserir, Desenho, Novo, e vai abrir uma janela para você desenhar. Aqui você vai ter figuras prontas, aqui, formas prontas. Você vai selecionar, aqui no meu caso, a circunferência, e aí você consegue desenhar. Agora ele está livre, consigo desenhar uma elipse ou uma circunferência, mas se você segurar a tecla Shift, ele fica sempre a circunferência perfeita. Aqui eu tenho a configuração de preenchimento, vou colocar transparente, e a cor da borda eu vou colocar vermelho e engrossar essa borda para 4. E aí está aqui. No momento que eu apertar salvar e fechar, ele entrou aqui com a imagem, mas eu quero colocar ela em cima da minha figura, como se eu estivesse destacando um ponto. Então aqui que eu vou trocar esse layout e vou colocar em frente ao texto. E aí ele consegue ficar em frente à imagem que eu já tinha. No caso aqui agora puxei a imagem de trás, voltei no Ctrl Z e agora sim aqui na imagem que eu estou destacando. Ah, ficou muito grande, vou ajustar aqui e consigo posicionar ela em cima. Caso você destacar aqui, por exemplo, a janela da casa está ali destacada. Eu posso fazer isso também com uma caixa de texto, uma outra figura, posso colocar uma seta, algo para destacar. Ah, não ficou bom porque a casa atrás é laranja. Como que eu vou editar essa figura? Você vai clicar nela. Aqui está na de trás. Não consegui clicar nela, mas vou clicar dessa maneira. Tirei a figura de trás e consigo mudar aqui as propriedades dela. Então, vou mudar a cor, vou colocar esse azul para dar um destaque e vou colocar 8 para ela ficar ainda com a espessura de linha maior. E agora volto com essa imagem lá para trás. Agora sim, funcionou melhor, ficou um destaque melhor. Então, antes eu tinha esse relatório aqui, ruim de ler, ruim de ver as informações, um relatório que muitas vezes até é entregue, e aqui um relatório então atraente, um relatório com destaque, um relatório com imagens, um relatório com negrito, um relatório que vai ser lido por mais pessoas, que vão extrair mais informações daqui e que dá para melhorar ainda mais. Mas para esse primeiro momento, esse primeiro vídeo, aqui já é uma boa. Você conseguir chegar nisso aqui, já vai com certeza chamar a atenção para o que você está fazendo.